E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 16. As codornizes e o maná. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis a sua glória. Porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes, e amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouve as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão. E sabereis que sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E, tendo evaporado este orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão do Senhor, este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: Ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, 1 gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gamor, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e o cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. No 6º dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Estes lhe disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o,
e o que tendes a cozer em água, cozei-o, e o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o sétimo é o sábado. Nele não haverá. No sétimo dia, alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia da sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: Eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de manhã e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossas descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Palavra do Senhor. Muito bem, vamos começar com os prefácios. Teremos, acho que 2 ou 3, um é relevante e o versículo 31, em que vou repeti-lo. Os israelitas deram a este alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Aqui o significado: maná, palavra derivada da expressão manu. Que é isso que os israelitas empregaram ao vê-lo pela primeira vez? Aqui fala para vir uma alusão em versículos futuros. E agora o 36, que é o gomor, é o 10ª parte do efá. Efá é uma medida de capacidade de 30 litros aproximadamente. Eu novamente volto na questão de ontem. Os israelitas novamente questionam o poder de Deus. Eu não sei se eles estavam verdadeiramente passando fome. Eles já estavam há 15 dias no deserto. E toda a Assembleia de Israelitas pôs a murmurar. Eles murmuraram. Aqui não disse que eles estavam sem provisões. Mas de qualquer jeito, eles foram a Moisés e falaram: era melhor ter morrido pelas mãos do Senhor do que eles nos tirar da carne que tínhamos no Egito. Isso é blasfêmia. Na minha opinião, isso é blasfêmia. O que eu penso sobre isso? Que o povo tem pouca fé. Eu, inclusive, eu não falo que eu tenho mais fé que eles, porque eu não estava naquela época, e vocês perceberam o que o Senhor fez com o faraó, onde ele mesmo, o próprio Senhor, escureceu a vista do faraó para que ele não veja a sua grandeza. E aqui o povo parece que está com a mente nublada, com a visão escura, porque eles não viam a grandeza do Senhor, e em todo momento eles questionavam. E eu acho que esse questionamento vai acabar sendo ruim para eles. Depois teremos o maná, em que o Senhor diz que o Senhor primeiro pela tarde faz chover codornizes pelo horizonte onde terão carne, e pela manhã ou pela noite ele chove maná com uma torta que é uma semente talvez que tem o gosto de uma torta de mel. Já vemos aqui novamente que pessoas desafiam a ordem do Senhor, em que o Senhor diz que eles terão 6 dias para pegar, que eles terão maná durante 6 dias, e que no 6º eles terão uma dose dupla, para que no 7º eles possam descansar e respeitar o dia santo do Senhor, o sábado.
Porém, mesmo assim, algumas pessoas insistiram em ir trabalhar, em buscar um alimento, e Moisés, aqui só deixa um rápido detalhe que Moisés se estressou, não fala mais nada. Na verdade, eu não sei o que dizer sobre isso, porque tudo isso é uma questão que me, que me remete a uma insegurança ao Senhor, sabe? Novamente vemos a grandeza de Deus, em que ele pede que os israelitas respeitem a sua grandeza e ele dá o sustento. Ele deu o pão e deu a carne. Eu não sei até onde eles questionaram isso, mas espero que não muito. E temos novamente Moisés e Arão. Moisés e Arão sendo os mensageiros de Senhor. Moisés conversa com Deus e Arão transmite, porque Moisés não é bom com as palavras, como se vocês se lembram bem. De qualquer jeito, é isso por hoje. Espero que a minha fé seja forte o suficiente para não questionar as dificuldades que eu enfrente. Que cada desafio eu possa saber levantar as minhas mãos ao céu e dar graças. Porque a tudo dai graças.